Vá ao Walmart local e pegue alguns ramos de verdura. Coloquei o macarrão de piscina ao lado do vaso e marquei as linhas. Cortei o macarrão de piscina com uma faca até a marca. Em seguida, coloquei os pedaços de macarrão de piscina e algumas garrafas de água vazias dentro do vaso para manter tudo centralizado e pesado. Então coloquei os ramos de folhagem falsa dentro dos buracos do macarrão de piscina e afofei tudo. Compre vasos, plantas e vergalhões na loja de materiais de construção mais próxima. Coloque uma camada generosa de pedras ou cascalho, depois encha os vasos com as plantas escolhidas. Após colocar as plantas nos vasos, comece a empilhá-los. Insira a barra de reforço no vaso inferior, passando-a pelo orifício de drenagem e apoiando-a no prato. Tenho uma área feia ao lado da minha casa com uma mangueira velha. Pegue algumas alças e também a base para um vaso e vou colocar essas alças na lateral. Coloque ambos os lados e aperte-os bem. Depois, vire-o para fazermos alguns furos de drenagem. Após fazer os furos, vire-o e use um pouco de terra para vasos de suculentas. E então, você pode começar a transplantar suas suculentas para essa base. No plantador, é necessário fazer um furo aproximadamente na metade para inserir a mangueira. Para finalizar, faremos alguns furos de drenagem na base do plantador e adicionaremos um pouco de madeira no interior. Isso vai segurar a tampa. Após colocá-la, faça 2 de cada lado. Não se esqueça de passar a mangueira de jardim. Você vai precisar de 6 caixotes de madeira simples. Usarei tinta spray em 3 cores diferentes. Depois que a tinta secar, vou selar os caixotes. Então peguei alguns pedaços de madeira de 2 por 2 e vou cortá-los no tamanho adequado. Então você vai lixar as bordas e manchar isso. Agora que a mancha e a tinta estão secas, é hora de dispor isso e ajustar tudo a seco. Então, usando uma furadeira, adicione furos guia e depois parafusos de 2 polegadas para manter tudo junto. Com tudo montado, é hora de colocá-lo no lugar. Fui à Home Depot, peguei lindas flores e 2 desses cestos pendurados diferentes. Eu removi a corrente de ambos os cestos e acabei removendo o inserto de um dos cestos. Eu abri tudo, coloquei minhas flores dentro, fechei novamente com a moldura superior no topo, alinhei os buracos e adicionei abraçadeiras para segurar tudo firmemente. Meu próximo passo foi adicionar as luzes. Estas são luzes alimentadas por energia solar, então elas funcionarão muito bem quando eu as usar ao ar livre. Uma vez que estava tudo embrulhado e pronto, eu pude apenas deixá-lo ao sol por algumas horas para que pudesse carregar. Peguei um cesto e 10 peças de madeira e comecei a pintá-las usando panos de tingimento fáceis. Depois de secas, montei 2 peças verticalmente e adicionei as restantes horizontalmente. Use pregos de 1 polegada e prenda-os no lugar. Eu tinha comprado números de casa de 4 polegadas e os preguei no lugar. Por fim, adicionei algumas flores bonitas para finalizar. O primeiro passo é começar a limpar algumas dessas grandes pedras planas para preparar a base. Em seguida, use uma tábua de 2 por 4 para nivelar a área do solo. Quero ter certeza de que está bem nivelado. Agora é hora do primeiro bloco. Coloque isso. Agite um pouco para que se sinta firme. Vamos continuar fazendo isso para cima e para baixo conforme avançamos. Após terminar a base, coloque o 2 por 4 atravessado e verifique se está nivelado. Agora, use o adesivo de construção. Não precisamos exagerar, apenas garantir que os tijolos não deslizem, quebrem e caiam ao juntá-los. Então cortei um grande pedaço de tábua de sequoia que se encaixa em cima. Peguei esses na loja de ferragens. Vou separar as raízes, colocar um bom solo para vasos nos potes e eles deslizarão para dentro, tomando a forma da cavidade em que os colocamos. Eu peguei esse arquivo de metal do Facebook Marketplace, tirei da minha van e coloquei em algumas escadas elevadas e removi todas as gavetas, então vou entrar com essa tinta de ferrugem e vou pintar todo o arquivo, então vou usar minha furadeira e vou furar alguns buracos no fundo. Para pesá-lo, vou colocar 2 sacolas de cascalho Pistone. Então vou ao meu quintal e recolho todas essas folhas velhas. Isso é ótimo, porque vou preencher a maior parte do armário com as folhas, enchendo-o até restar cerca de 1/4 no topo, que então preencho com minha mistura para vasos. Então vou em frente e planto minhas flores. Pegue latas de metal e um guardanapo para essa brilhante decoração de varanda. Lavei 3 latas de metal da reciclagem, removi os rótulos e desgastei a superfície com escova de arame.
Limpei com um pano e pintei o exterior de cada lata com tinta spray branca Rust-Oleum, que também é um primer. Enquanto a tinta secava, pintei uma corrente de metal de preto e deixei secar também. Fiz 3 furos igualmente espaçados na borda superior da lata de metal, usando uma broca pequena. Furei os mesmos pontos na borda inferior e nos mesmos pontos novamente na parte muito inferior da lata de metal. Cortei os guardanapos em pedaços menores e recortei ao redor dos pássaros. Pintei Mod Podge externo na lata de metal, coloquei os pedaços de guardanapo e selei com mais Mod Podge. Fiz isso nas 3 latas de metal e usei um prego para furar novamente os buracos, garantindo que a cola não os fechasse. Deixei as latas secarem. 24 horas é o ideal. Procure por flores em um pacote múltiplo que possa ser dividido. Pegue sua cesta de roupa e faça vários furos no fundo com uma furadeira. Forre a cesta de roupa com um saco de juta ou tecido de juta. Comece a encher a cesta de roupa forrada com juta com terra para vasos. Encha até cerca de 1 centímetro do topo da cesta. Corte o excesso de juta do topo da cesta com uma tesoura. Começando com a segunda fila de buracos na lateral da cesta, corte o plástico entre 2 buracos para criar um buraco maior. Em seguida, corte a juta desse buraco maior para acessar a terra. Pegue uma de suas plantas e plante-a no buraco, empurrando-a para a terra atrás dela. Ajude a usar a outra mão para pegar a planta à medida que ela passa pelo buraco e pressionar a terra ao redor dela no interior do cesto. Depois de ter plantado os lados do seu cesto, você pode plantar o topo. Hora de ir à padaria local pegar um grande pote antigo de biscoitos. Mesmo que esses biscoitos sejam deliciosos, o que queremos é a tampa decorativa. Vamos medir diretamente e obter cerca de 10 polegadas. Coloque um pedaço de papelão e vamos escolher uma tigela que seja redonda para marcarmos. Coloque-a no papelão e use uma caneta marcadora para fazer o círculo perfeito. Agora é hora de misturar o cimento. Uma vez que esteja misturado, coloque-o cuidadosamente dentro do balde. Você pode ver que a consistência aqui é como um bom pudim. Agora, com a quantidade certa, basta agitar tudo. Corte algumas tiras de madeira. Este vai ter 10 polegadas de largura e os outros vão ter 4 cada. Colhe as extremidades, estenda e dobre para dentro. Queremos garantir que todas as peças de madeira caibam dentro do círculo. Pegue alguns palitos de picolé e cola quente. Você vai colocar isso por cima. Isso será nosso grampo que vai segurar as peças juntas enquanto a cola de madeira seca. Vire-o. Vamos fazer o outro lado também. Uma vez que você coloque essas peças fica tão forte, é hora de furá-las, porque queremos colocar essas pernas de rodízio lá. Basta aplicar um pouco de cola quente e todas as 4 rodas serão fixadas no lugar. Agora é hora de pegar a madeira e as rodas e simplesmente balançá-las para frente e para trás. Deixe afundar direto no concreto. Deixe secar por cerca de 24 horas. Vá em frente e vire-o novamente depois que essas 24 horas terminarem. Vamos usar uma faca e começar a cortar o plástico. Precisamos colocar um pouco de ar ali. Isso é o que vai liberar nosso molde do concreto. Olhe para esse concreto liso e bonito. Obrigado.